with this, I have completed what I planned was a brief, but it ended up as quite a long introduction to the Sakya tradition, because it's quite complicated to teach the Sakya history. You need to do a lot of research. You need to. Nós precisamos de fazer muita investigação para conseguir desenvolver esta história Sakya. Temos que ver os textos da Mongólia, chineses, também tibetanos. Então precisamos de olhar para a situação e ligar os factos para compreender a história Sakya. Portanto, como é difícil para explicar a história, estudar a história, é também difícil explicar. Então, nós não podemos totalmente explicar em 30 minutos. Eu poderia continuar muito, inclusivamente por muitos meses, e não finalizarei de ensinar a história Sakya por muitos meses. Então a tradição Sakya, neste momento, a tradição Sakya é 949 anos, em 2022. Está próximo de chegar aos 1000 anos. No ano 2073 será 1000 anos. Porque a tradição Sakya foi fundada em 1073. Então, esta tradição, o nome começou em 1073. A linhagem de Dharma é mais antiga, mesmo para o 8º século. Então, é mais do que 1000 anos. Para falar da história Sakya, nós temos de compreender a história da família Kon. Sem falarmos da família Kon, não há maneira de compreender a história Sakya. Isto é porque a família Kon que foi responsável por fundar a tradição e propagar a tradição. Então, nós temos que compreender a história da família. Donc, j'avais prévu de faire un enseignement bref sur la tradition Sakya. Ça a été un peu plus long que prévu. Mais en fait, expliquer la tradition Sakya, c'est quelque chose de compliqué. Ça demande beaucoup de recherche, d'études, de recherche à travers les différents livres, d'enregistrements, que ce soit donc bien sûr tibétain, mais également chinois, mongol, indien ou même pali. Et essayer de connecter tout ça. Donc tout ceci est très difficile à expliquer en 1h20. Et en fait, je pourrais expliquer donc, la tradition Sakya pendant plusieurs mois. C'est quelque chose de très compliqué, de très long. Donc nous sommes en 2022 et donc cette tradition a donc 949 ans d'ancienneté puisqu'elle remonte à l'année 1073. Et donc en 2073, ce sera donc le millénaire de la tradition Sakya. Mais en fait, cette lignée du Dharma remonte bien plus en avant, elle remonte au 8e siècle. Et pour étudier correctement donc, la tradition Sakya, il faut remonter à l'histoire et à l'origine de la famille Keun. Sans expliquer l'origine de l'histoire de la famille Keun, c'est impossible d'expliquer la tradition Sakya. Porque a família Kon é tão antiga, é muito difícil dizer que este é o começo da família. É o tempo em que começou. É muito difícil dizer isso. Não há um tempo particular que foi dito. Então, os primeiros membros da família Kon eram deuses do reino do celestial, do reino da forma. Então há muitos céus e há um céu. Então há um céu que se chama o céu da luz clara, da clara luz, e 3 irmãos desse céu. Os nomes eram Tshiring, Yuring e Yusei. E eles descenderam
do céu da clara luz para a terra, no Tibete. Donc la tradition Kun est très ancienne. Il est même difficile de donner un point de départ de cette famille Kun. Donc à la Porarjit, Há três reinos, o reino da forma, o reino do desejo e o reino sem forma, em termos de reinos celestiais. Le royaume du désir, de la forme et du sans forme. Et parmi donc au sein du royaume de la forme, il y a donc différents niveaux, et il y a donc parmi le royaume des dieux, et il y en a un qui est appelé le paradis de la claire lumière. Et de ce paradis de la claire lumière, il y a trois frères, donc Shinin, Yorin et Churin, sont venus sur terre au Tibet. E então descenderam à terra, e depois deles descenderem, dois deles voltaram, mas um ficou. É o irmão do meio, que se chama Yuring. O Yuring ficou na terra e continuou a linha de família, e por algumas gerações eles eram todos deuses e não humanos. Eles não viviam na terra sólida, mas eles residiam no meio do ar, no espaço. Donc parmi ces trois frères, deux firent le choix de retourner donc au paradis, et Yorin fit le choix de rester sur terre et de fonder une famille. Mais tous étaient des dieux, et même s'ils restaient sur terre, ils ne touchaient pas le sol, par exemple pour dormir, ils dormaient mais au-dessus du sol en lévitation. E a seguir a isso, depois de 7 gerações, então o Yampanke é um deus que foi para a guerra com os vampiros, com os seres de vampiros, e matou um dos vampiros. Podemos dizer que é o vampiro sem medo, sem sangue. Então, e ele ficou com a mulher dele e a partir daí nasceu Son Parquet, que é o Kon Parquet, que é o primeiro que tem o nome de Kon. Então, isto é o nome que aparece agora. Kon aparece precisamente Kon, porque o pai era Deus, um deus, e a mãe era uma vampiro. Esta mãe chamava-se Yampanke, e portanto e também, portanto, ele matou um vampiro. Un fils qui s'appelait Kun Palkier, et donc qui est le premier membre à porter le nom Kun. Donc la lignée Kun remonte bien avant, puisqu'elle remonte au niveau des dieux, mais le premier membre appelé Kun est Kun Palkier. E a partir daí, a linhagem da família continuou até Kun Palpoche. Ele ficou o ministro do gabinete de Khenpa Gyatso Te, é o filho, e ele realmente foi ministro do rei Trisong Detsun, da altura de Padmasambhava. Isto é do oitavo século. Ele é o ministro do rei, e por causa que ele era muito bom com todos os tesouros do rei, cresceram com tesouros. Ele também ficou a ser conhecido como Kon Palpoche, ou seja, aquele que traz fortuna. A apparition de Kun Palpoche, qui était également appelé Kun Paje Nonpa, et qui fut donc le ministre du roi Trisong Detsen au 8e siècle. Et donc ça permet de dater cette lignée. Et en tant que ministre, il effectua donc un excellent travail. Il satisfaisait tous les souhaits du roi, et c'est pour cela qu'il était également appelé Kun Palpoche.
Ele teve 2 filhos, com Nagendra Rakshita e com Dorje Rinchen. Estes 2 filhos, Nagendra Rakshita, ficou um discípulo direto do Guru Rinpoche. Porque o Guru Rinpoche, na altura, tinha convidado uma série de discípulos do abade Atataraksita. Então, para divulgar o Buda Dharma no Tibete, então, Nagendra Rakshita, ele beneficiou disso e tornou-se um discípulo de Guru Padmasambhava. E eles receberam todos os ensinamentos Nyingma e as práticas, e especialmente de Yantak, Eruka e Vajrakilaya, e os deuses protetores. Então, eles receberam tudo isto diretamente de Guru Padmasambhava. Donc, Khön Palpoche eut 2 fils, Khön Nangdara Rinchen et Khön Nangdara Rakshita et Khön Dorje Rinchen. Et tous les deux furent des disciples directs de Padmasambhava. Car à cette époque, le roi Tristan Densen avait invité Guru Padmasambhava et Chandarakshita à venir au Tibet, à apporter les enseignements du Dharma. Et donc, ces 2 fils eurent l'opportunité de devenir des disciples directs du Guru Padmasambhava, et ils reçurent donc de nombreux enseignements de Nyingma, en particulier les enseignements liés aux déités Yantak, Eruka, Vajrakilaya, ainsi que les déités de protection liées à Vajrakilaya. Durante esse tempo no Tibete, não existiam monges ou monjas tibetanas, porque os monges, só nesta altura é que estava a começaram nesta altura. Então, o abade Antarakshita queria verificar se os tibetanos eram capazes de manter os votos de ordenação, de modo a testar os tibetanos. Ele escolheu 7 homens. Ele escolheu 7 homens e testou e deu-os a ordenação, tornando-os os primeiros 7 monges tibetanos. Então havia 3 mais velhos, um médio e um novo, e 3 novos. Então, Nagendra Rakshita foi um dos mais novos a ser ordenado. Foi um dos primeiros membros da família Khön a ser um monge budista no Tibete. Le bouddhisme n'était pas encore arrivé au Tibet, donc il n'y avait ni moine ni nonne. Et donc Chandarakshita voulait tester la capacité des Tibétains à garder le Dharma. Et pour cela, il choisit 7 hommes qu'il ordina donc en moines. Donc ce fut les 7 premiers moines. Il y avait donc 3 moines âgés, un d'un âge intermédiaire et 3 jeunes. Et parmi ces jeunes, il y avait donc Khön Nangdara Rakshita. E porque estes sete monges e monjas foram tão bons para manter os votos e abriu as portas para que as futuras gerações de tibetanos pudessem receber os votos de ordenação. Então, os tibetanos tornaram-se bastante com monges e monjas budistas e tibetanas. Mas, de qualquer maneira, porque o Khön Nagendra Rakshita, mas só a linha de família foi seguida por Dorje Rinchen por 7 gerações. Então até a chegada a Khön Rob Sherab Tulsim.
Então, durante estas 7 gerações, eles eram seguidores da tradição Nyingma antiga. Nangdarachita, était moine, il ne pouvait pas donc avoir une succession. Et donc c'est son frère cadet, Kun Dorje Rinchen, qui continua la lignée Kun durant 7 générations jusqu'à Kun Sherab Tsutsen. Et donc tous étaient en lien avec la tradition ancienne du bouddhisme au Tibet, donc Nyingmapa. A partir do 8º século até ao século XI, todos os membros Kon eram Nyingmapas. Eles realizaram através de Vajrakilaya e Antaka. Du 8e siècle jusqu'au 11e siècle, la lignée Kun donc suivait la tradition de Nyingma et ils obtenèrent de grands siddhis à travers la pratique de Yamdak. A seguir a isso, o irmão mais novo, Kon Konchon Gyalpo, decidiu mudar o foco da sua prática. A partir daí, eles estavam a praticar principalmente Nyingma, mas ele viu que a hora tinha chegado para mudar. Então ele decidiu focar nas novas traduções que estavam a ser introduzidas no Tibete a partir da Índia, a partir dos tradutores, como Drogmi Lotsawa, Bari Lotsawa e por aí fora. Choisit de changer la pratique principale dans la mesure où les nouvelles traductions arrivèrent au Tibet. Como ele foi instruído pelo irmão mais velho, com Koncho Gyalpo, foi buscar Drogmi Lotsawa e Kin Lotsawa, Bari Lotsawa e por aí fora. Ele dependeu de muitos mestres, ou seja, ele confiou em muitos mestres. Donc son propre frère aîné, mais également donc les traducteurs, donc Drogmi Lotsawa, Bari Lotsawa, King Lotsawa, and Bari Lotsawa. Bari Lotsawa. And then in the year 1073, e em 1073 ele fundou o primeiro mosteiro Sakya, num local chamado que é o Monte Benbori, porque viu o monte na sua visão, que parecia um elefante que estava a descansar. E tinham uma corrente de água, um rio de água que vinha do lado direito. E ele viu muitos sinais auspiciosos, e então ele desistiu, ele fundou um mosteiro e comprou a terra e fundou o primeiro mosteiro Sakya em 1073, tanto com Konchon Gyalpo. Quand il arriva donc à Sakya, il vit une colline appelée Ponpori. Et il eut plusieurs visions, entre autres la vision d'un éléphant qui était couché sur cette colline, d'une cascade. Il vit plein de signes auspicieux et décida donc de créer le premier monastère Sakya à cet endroit pour le bénéfice du Dharma et de tous les êtres. E hoje nós dizemos que é cerca de 2500 anos que o Buda Shakyamuni faleceu, mas de acordo com os Sakyapas, o cálculo dos Sakyapas, na realidade, neste ano, o que se diz é que já há cerca de 4155 anos desde que o Buda Shakyamuni passou. Nos occidentaux, on considère que le Bouddha est rentré en parinirvana il y a 2500 ans, mais dans la tradition Sakyapa, on évalue plutôt cette durée entre 4000 et 4150 années. Então, de acordo com os documentos, quando Kon Koncho Gyalpo fundou o mosteiro Sakya, nessa altura
cerca de 3.200 anos e 7 anos tinham passado desde que o Buda atingiu o Paranirvana, o Buda Shakyamuni, de acordo com a história Sakya e a contagem Sakya. 3700 ans après l'entrée en Parinirvana du Bouddha. E isso é sobre o sistema de cálculo. De qualquer maneira, como eu mencionei antes, com Konchal Gyalpo, um dos gurus principais era Drogmi Lotsawa. E se olharmos o fundador de Kagyu também, Marpa Lotsawa, também era o professor. E Drogmi Lotsawa foi o professor que ensinou Marpa Lotsawa a língua sânscrito. Le gourou principal de Kon Konchal Gyalpo était Drogmi Lotsawa, mais il y avait également Marpa Lotsawa, qui est à l'origine de la tradition Karmapa, et c'est Drogmi Lotsawa qui a enseigné le sanskrit à Marpa Lotsawa. Então, Kon Konchal Gyalpo, o primeiro Sakya Trichan, e Marpa, um dos fundadores das escolas Sakya, eles tiveram o mesmo guru, Drogmi Lotsawa. Mas ele ensinou os tantras a Kon Konchal Gyalpo, mas ensinou sânscrito a Marpa. Et donc son gourou racine était donc Drogmi Lotsawa, qui était également le gourou du premier Karmapa. Donc Drogmi Lotsawa enseignait essentiellement les tantras à Kon Konchal Gyalpo et le sanskrit à Marpa Lotsawa. Então nós agora podemos dizer que a tradição Sakya veio da Nyingma e desenvolveu-se na mesma altura que a tradição Kagyu. A émergé de la tradition Nyingma et cela s'est produit au même moment que l'émergence de la tradition Karmapa. De qualquer modo, a seguir a isso, Kon Konchal Gyalpo teve o filho, Sachin Kunganimpo, e quando Sachin Kunganimpo era muito novo, Kon Konchal Gyalpo faleceu e Sachin Kunganimpo era muito novo para ficar com o trono. Então Bari Lotsawa, um dos professores de Kon Konchal Gyalpo, ele ficou com o trono Sakya e instruiu Sachin Kunganimpo na prática do Dharma. Le fils qui était Sachin Kunganimpo, mais donc Kon Konchal Gyalpo est décédé à un âge très jeune, à un âge pour lequel Sachin Kunganimpo était très jeune, et il ne pouvait pas être le second Sakya Trizin. Alors c'est Bari Lotsawa qui a occupé cette fonction de second Sakya Trizin et qui a été également le gourou de Sachin Kunganimpo. E Bari Lotsawa ensinou que és suposto de crescer como uma pessoa que vai deter o Buda Dharma e beneficiar muitos seres. Então é preciso estudar, de modo a estudar tens de ter conhecimento, para ter conhecimento tens que praticar Manjushri. Então devemos depender de Manjushri. E Sachin Kunganimpo, nessa altura, com 11 anos, foi para um retiro para meditar em Manjushri e cerca de 6 meses depois de meditar, Sachin Kunganimpo teve uma visão direta de Manjushri que lhe apareceu diretamente e deu-lhe o desligar dos 4 apegos. Se tu és apegado a esta vida, não tens, se tu não tens se tu estás apegado a esta vida, tu não és um praticante de Dharma. Se tu estás apegado ao samsara, não tens a renúncia. Se tu estás apegado à tua próxima
riqueza, não tens a mente de iluminação e se tens algum apego, não tens a visão. Então estas são as quatro linhas que ele recebeu de Manjushri diretamente em o desligar dos 4 apegos ou o partir dos 4 apegos. É um grande ensinamento básico de Sakyapa. Donc le premier c'est si on est attaché à cette vie, on n'est pas une personne. So it is considered as the king of mind training because when Então ele é reconhecido como o rei de Dharma. Ele compreendeu que o caminho completo do Sutrayana para a iluminação estava completa nestas 4 linhas. Donc, il comprit que même si cet enseignement était très bref, que tout l'enseignement este ensinamento era muito breve, é um lojong. E, portanto, ao ver Manjushri, ele também teve uma visão do coração do Manjushri. Então, sete letras então foi um sinal que todas as descendentes de 7 letras D vieram para Sachan Konganimpo e então a todos os seus descendentes são emanações de Manjushri. Então há muitas profecias no que diz respeito a serem grandes bodhisattvas e emanações de Manjushri. Então, os irmãos celestiais, eles eram todos emanações de Manjushri. E quando a Tisha também, o grande mestre indiano, visitou a Sakya, nessa área Konkonchan Yalpo, ainda era suposto comprar, não era parte da Sakya, ainda era uma terra vazia. A Tisha viu no monte Sakya 7 Ds, letras D, one Shri e uma Hum. Quando ele viu, ele ofereceu prostrações e fez muitas ofertas em frente ao monte. E o seu assistente ficou sem saber porquê e perguntou: porquê é que estás a prostrar para este monte vazio? Não, e a Tisha respondeu: não consegues ver estas letras todas que ali estão? No futuro haverá 7 emanações de Manjushri, uma emanação de Avalokiteshvara e uma emanação de Vajrapani. Então, pouco depois da fundação de Sakya, todos são bodhisattvas e são emanações de Manjushri. Sachan Konganipo era de Avalokiteshvara, todos os filhos eram de Manjushri e mais. E houve mais tarde, que era uma emanação de Vajrapani, um descendente de Sachan Konganipo. Il y a de très nombreuses prophéties, comme quoi ils sont tous de grands bodhisattvas. Par exemple, si on reprend Shurin, Yurin et Surin, ce sont des émanations de Manjushri. Lorsque Paldenatisha se rendit au Tibet, donc il traversa le lieu de Sakya, mais il n'était pas encore fondé, c'était un lieu qui était désert. Kun Konchon Gapol n'avait pas encore acheté la terre pour fonder le monastère de Sakya. Et donc Paldenatisha eut une vision sur la colline de Punpuri de 7 lettres Di, de 1 lettre Hi et d'une lettre Hum. Et donc il se prosterna et fit des offrandes en direction du Punpuri. Et sa suite qui l'accompagnait était intriguée de le voir faire ses prosternations et ses offrandes sur un lieu qui était vide. Alors il leur dit: mais vous ne voyez pas les lettres qui apparaissent? Et donc il expliqua que les 7 lettres Di correspondaient au fait qu'il y aurait donc 7 émanations de Manjushri en ce lieu,
une émanation de Avalokiteshvara et une émanation de Vajrapani. Et donc, peu de temps après, Kunkonchon Gyalpo fonda le monastère Sakya. Et donc, la lignée Kun est réputée pour être des émanations. Par exemple, Sachen Kungan Nimpo était une émanation d'Avalokiteshvara, son fils une émanation de Manjushri et un de ses descendants une émanation de Vajrapani. Então, ele aprendeu muito sobre este ensinamento e aprendeu Sutrayana da partida de Tantri Dagma Ningpo e a Tantra ele aprendeu a partir de Barilau Tsawang, mas ele recebeu o ensinamento Lamdre do seu guru Chonchen Shepa. Sutra teachings from Tangti Dharma Nyingpo and the Tantric teachings from masters such as Barilau Tsawa and the Lamdre especially from Shangten Shepa. Shangten Shepa, o Lamdre. Donc, Sachen Kungan Nimpo reçut des enseignements concernant le Sutrayana de Tang Dharma Nyingpo et après, concernant les Tantras, il reçut des enseignements de Barilau Tsawa. Et pour ce qui est de la tradition du Lamdre, c'était de Shom Tosho. Só então, de qualquer maneira, quando Sachen Kunganipo foi muito importante ao fundar é um dos patriarcas fundadores, porque ele recebeu o Lamdre, que veio diretamente de Virupa. Há uma linhagem de mestres indianos, como Virupa, Namarupa, Lavatiti, Tayadara. Então veio para os tradutores tibetanos como Drogmi, e até que chegar a Tengchen Shakpa e a chegar a Sachen. Todos os ensinamentos Lamdre não estavam disponíveis, escritos, mas eles tinham que ter uma memória muito boa para lembrar todos os ensinamentos, nada estava escrito. Donc, Sachen Kungan Nimpo est très important au regard de la tradition du Lamdre. Donc, cette tradition du Lamdre vient du Mahasiddha Virupa, qui a été transmise à différents maîtres indiens jusqu'aux traducteurs tels que Drogmi et donc le Tsawa, et jusqu'à Sachen Kungan Nimpo. Mais cette transmission du Lamdre était une transmission uniquement orale, il n'y avait aucun texte écrit. Et donc, tous devaient avoir une excellente mémoire. Mas por causa da sua grande compaixão, que as gerações futuras não seriam capazes de se lembrar oralmente destes ensinamentos, ele escreveu as instruções Lamdre pela primeira vez. Então, da sua grande bondade e compaixão. Intégralement donc, la tradition orale du Lamdre, et donc avec une grande compassion, il fut le premier à mettre par écrit ces enseignements du Lamdre. Então, quando ele se faleceu, ele emanou 4 corpos e foram para os 4 campos de Buda. Il y eut donc 4 corps qui émanèrent et qui se rendirent dans 4 lieux différents. O seu segundo filho, Sonam Tsemo e Drakpa Gyaltsen. Sonam Tsemo, no momento que nasceu as Dakinis, na Índia, imediatamente escreveram no templo de Mahabodhi, Bodh Gaya, escreveram uma emanação de Manjushri, nasceu em Sakya. Porque eles escreveram isso, todos os panditas em Bodh Gaya, quando visitaram o templo, eles podiam ver essa inscrição feita pelas Dakinis. Deste modo, todas as pessoas na Índia, todos os mestres indianos que souberam sobre o nascimento de Sonam Tsemo. Et lorsque Sonam Tsemo fut né,
une Dakini écrivit sur la porte du temple de la Mahabodhi, donc à Bodh Gaya, une émanation de Manjushri était née à Sakya. Et ainsi, tous les pandits indiens, lorsqu'ils se rendaient à ce temple, pouvaient voir que cette émanation de Manjushri était née à Sakya. Sonam Tsemo devotou a sua vida para estudar. Ele não viveu muito, mas no final da vida, ele deixou, ele não deixou o corpo físico quando ele faleceu na Terra. Ele ascendeu, ele foi para o céu até que chegou a Ketsabi, à terra pura de Vajrayogini. Ele partiu diretamente para a terra pura, sem deixar o corpo na terra. Et il dédia toute sa vie à l'étude. Et lorsqu'il décéda, mais on ne peut pas dire qu'il fut réellement décédé, puisque en fait, quand il quitta la terre, il ne laissa aucun corps physique et il se rendit directement au pur royaume de Ketchari, donc le royaume de Vajrayogini. Então temos Jetson Rapka Gelson, que ele foi reconhecido como o mais experienciado praticante budista nesta altura. Ele foi reconhecido pelos estudiosos indianos. O abade de Nalendra, na Índia, Kashmira Pandita, ele disse que não há, mesmo na Índia, nós não temos mestre como Jetson Rapka Gelson. Jetsun Rapka Gelsen était connu pour être la personne la plus expérimentée de son temps, y compris parmi les érudits indiens, dont Kashmiri Pandita, reconnu que c'était la personne la plus expérimentée de son temps. Ele era mestre que era capaz de meditar em 7 mandalas todos os dias. E este mestre, e então ele foi o mestre e o guru de Sakya Pandita. Il était capable de pratiquer donc 70 mandalas par jour, et il fut le gourou racine de Sakya Pandita. Sakya Pandita foi dos mais famosos membros da família Kon. Ele foi o primeiro mestre a receber o título de Pandita, que tem conhecimento sobre as 5 grandes ciências e as 5 ciências menores, e só desse modo é que é conhecido como um Pandita. C'est le premier tibétain qui reçut ce titre de Pandita, et ce titre de Pandita correspond à une personne qui est douée dans les 5 arts ou sciences majeures et 5 ou sciences mineures. Ele era uma pessoa que criava estátuas, fazia tancas, era um médico, curava pessoas que estavam doentes e por aí fora. Ele era um grande professor e escreveu muitos livros. Há 3 livros. O primeiro é O Tesouro da Cognição Válida. Foi tão bom que os panditas indianos visitaram o Tibete e saíram da Universidade de Nalanda e vieram ouvir este ensinamento. Então, Nalanda estava a ser, nesta altura, totalmente ocupado por invasores, então eles vieram para o Tibete. Eles visitaram, ficaram-se tão impressionados que decidiram levar o livro de Sakya Pandita de volta e traduziram-no de tibetano para sânscrito. Foi a primeira vez que um livro foi traduzido de tibetano para sânscrito e não como todos os outros anteriores, de sânscrito para tibetano. Porque o primeiro livro do Tesouro da Cognição Válida foi o primeiro livro a ser traduzido para sânscrito, a partir do tibetano. Il était également très doué pour tout ce qui
qui relève de la médecine, et bien sûr, c'était également un excellent enseignant. Donc, il a écrit 3 œuvres majeures, dont l'une d'entre elles est Le Trésor de la cognition valide, qui est un livre sur l'épistémologie, et les panditas indiens que é livro sobre epistemologia. Puisqu'à cette époque-là, il y avait l'invasion turque en Inde, et ils tuèrent les moines. Donc certains panditas purent s'échapper et qui se rendirent donc à Sakya. Et ces panditas furent très impressionnés par le travail de Sakya Pandita. Et ils décidèrent de prendre son travail, de le ramener en Inde. C'est-à-dire qu'ils prirent ces textes tibétains, qu'ils traduisirent en sanskrit. Habituellement, c'était les textes sanskrits qui étaient traduits en tibétain, et c'était la première fois que ça se faisait dans le sens inverse. Também escreveu O Tesouro de Bom Conselho, e também há muitos bons conselhos para os budistas e não budistas. Então é principalmente como viver uma vida nobre e sábia. Então é esse livro que escreveu. Portanto, O Tesouro dos Bons Conselhos. Qui sont des conseils sur comment vivre correctement. Ele também distinguir os três votos. Isto é um trabalho em que ele mostra as práticas incorretas dos budistas nessa altura e mostra quais são as práticas que devem ser feitas corretamente. É um livro muito importante porque é muito fácil de compreender. Se nós lermos, torna-se cada vez mais difícil depois de ler, porque o livro torna-se muito profundo. As gerações futuras escreveram, quando olharam para este texto, eles compreenderam em opiniões e deram opiniões diferentes, tiveram compreensões diferentes. Então há cerca de 100 comentários sobre este livro alguns anos mais tarde. Então este livro tem muitos comentários feitos por outros mestres. Donc remarquer toutes les pratiques incorrectes et de les corriger, donc d'annoncer les pratiques correctes. Donc ce texte peut paraître relativement facile à lire, mais en fait, plus on avance dans ce texte, plus il est difficile car les points traités sont de plus en plus subtils. Et donc ce texte a donné lieu par la suite à plus d'une centaine de commentaires, et c'est le seul texte qui a eu autant de commentaires. Durante o tempo de Sakya Pandita, foi a era dourada do Império Mongol, então havia muitas terras que tinham sido conquistadas. Godan Khan decidiu ter um professor para ele próprio, criou um professor budista para o ensinar como ter a vida correta, e ele escolheu Sakya Pandita porque ele era a pessoa com mais conhecimento no Tibete. Então, ele escolheu Sakya Pandita. De certo modo foi uma ameaça, porque dizendo que se não vieres para aqui, pela tua compaixão para a minha corte, para me tornares o meu professor, eu mandarei as minhas forças para o Tibete para destruir os mosteiros. Então, Sakya Pandita, para evitar tal situação, demorou muitos anos, 3 anos, a ir de Tibete para Lanzhou, que era no reino de Ashisha. Donc, à cette époque, c'était également l'âge d'or de l'Empire mongol, qui conquérait donc, de nombreux territoires. Et donc l'empereur était Godam Khan, et il souhaitait avoir un enseignant, un maître bouddhiste, pour lui enseigner la manière de vivre correctement. Et il envoya différents messagers pour se renseigner quel serait le maître le plus adapté. Et ceux-ci revinrent en lui disant que Sakya Pandita était le plus instruit, le meilleur maître à choisir. Et donc il invita Sakya Pandita à devenir son maître bouddhiste, mais c'était une demande un peu forcée
dans le sens où il lui a dit s'il ne le faisait pas par compassion, alors il enverrait ses troupes au Tibet pour tuer des innocents. Et donc Sakya Pandita, par compassion, se rendit auprès de Godam Khan. Et le voyage fut un très long voyage. On estime à peu près la durée du voyage entre Sakya et la capitale de l'empereur mongol, d'une durée de 3 ans. Nesse modo, Sakya Pandita foi muito hábil em evitar a morte de muitos tibetanos. Então, a sua bondade foi... Nós não devemos nunca esquecer isto, porque é algo que nunca deve ser, não se consegue pagar. Então, se ele não tivesse feito esta visita, muitos tibetanos teriam sido mortos. A razão por que muitos de nós estamos aqui e muitos tibetanos ainda existem, porque os nossos ancestrais foram poupados devido à bondade de Sakya Pandita. Isso deve ser lembrado. Sakya Pandita a été très doué en acceptant donc cette invitation, puisqu'il permet ainsi d'éviter la mort de très nombreuses personnes. Et s'il y a de nombreux Tibétains ici aujourd'hui, c'est en partie à cause de Sakya Pandita, ou grâce à Sakya Pandita, et il faut garder ceci à l'esprit. E então, Chogyalpapa, que é o sobrinho de Sakya Pandita, que se tornou o guru de Kublai Khan, que foi o primeiro imperador da dinastia Yuan. De Sakya Pandita, et qui fut le maître de Kublai Khan, qui était le premier empereur de la dynastie Yuan. E Chogyalpapa deu a iniciação do Evajra 3 vezes. O Khan ofereceu-lhe o título de preceptor imperial e ofereceu o reino de Tibete a Chogyalpapa. Então, foi o primeiro governador e rei do Tibete, Sakyapa. Então, devido a Chogyalpapa's esforços, então ele também evitou que muitos chineses fossem deitados ao rio o Khan concordou com o conselho de Chogyalpapa. Então, Chogyalpapa foi muito bondoso também com os chineses. Et donc, après cela, pour montrer sa gratitude, Kublai Khan lui décerna le titre de précepteur d'État et il lui fit également don de tout le Tibet. Et Chogyalpapa fut le premier dirigeant du Tibet issu de la lignée Khön. Et également, à cette époque-là, les Chinois avaient une politique déjà de réduction de population et Chogyalpapa lui demanda d'arrêter ceci, puisqu'il tuait de nombreuses personnes. Et par conséquent, on peut dire que Chogyalpapa a eu beaucoup de compassion pour le peuple chinois. Também é importante que o Khan ofereceu a concha do Buda que estava no seu tesouro e ofereceu a Chogyalpapa. Foi oferecida por o Sr. Brahma ao Buda Shakyamuni, fazia parte do tesouro de Khan. O Sr. Brahma ofereceu a Shakyamuni para pedir-lhe para girar a roda do Dharma. E ele ofereceu isto ao Buda Shakyamuni e então esta concha branca foi depois entregue a Chogyalpapa e usou para fundar o Sakya. E neste momento está no mosteiro Sakya, no Tibete. La conche blanche du Bouddha Shakyamuni. Donc, le seigneur Brahma fit la requête pour faire la requête au Bouddha de tourner la roue du Dharma et de transmettre les enseignements. Il fit cette offrande de cette conche blanche à Varanasi.
Et donc ensuite, cette conche blanche est arrivée donc jusqu'au Kubilai Khan et il la donna à Chögyalpakpa. Et actuellement, elle est toujours au monastère de Sakya. E então, eu vou agora tentar acabar mais rápido. Isto são coisas necessárias que precisamos de saber sobre a história dos fundadores. Então, dos patriarcas fundadores. Chögyalpakpa tornou-se o imperador do Tibete e, a partir dele, a família Kon foi a família reinante durante cerca de 100 anos no Tibete. Mais tarde, Sangpopal, um dos outros mestres Kon, teve muitos filhos. O imperador Nemul Kon comandou para ter muitos filhos, para assegurar a linhagem Kon. A família dividiu-se em 4 palácios: o Palácio Jitong, Rinchen-gang, Lakang, Palácio Lakang, e Dungcho, o Palácio Dungcho. Então, os palácios são Zitog, Rinchen-gang, Lakang e Dungcho, que é hoje em dia o Dolma Phodrang. Et donc, il y eut 4 fils qui, en fait, se séparèrent en 4 palais. Donc, le palais Shipok, le palais Rinchenkang, le palais Lake et le palais Touché. E 3 dos palácios permaneceram. Eles permaneceram até que os primeiros 3 finalizaram a linha acabou-se. Então, foi só a casa de Dongcho. Então, do século XVII até ao século XIX, era o único palácio remanescente. Cerca do século XIX, no tempo do 32º Sakya Trichen, era Wangkun Ningpo. Ele teve 4 filhos, e destes 4 filhos, então, novamente, se dividiu a casa Dongcho em 4 casas novamente, em 4 palácios. S'éteignirent dans la mesure où il n'y eut pas de descendance. Seul le palais Touché perdura pendant plusieurs siècles, jusqu'au 19e siècle, jusqu'au 32e Sakya Trizin, qui s'appelait Wangdu Ningpo. Et il y eut 4 fils, et à nouveau, il y eut 4 palais. Então, o primeiro filho, Tena Wangchupo, Droma Phodrang. Os descendentes são o 41º Sakya e 42º e 43º Sakya Trizin. Donc le premier fils était Tema Wangdu Wangchuk, et qui fonda donc le palais Dolma ou le Dolma Phodrang. Et les descendants actuels sont sa sainteté Gompa Trishen Rinpoche, Asanga Rinpoche, Gainavaja Rinpoche, Jesun Chime, donc sont issus de ce palais Dolma. E o segundo filho, Kongan Rinchen, ele fundou o Palácio Phuntsok. Então, e a família continua até hoje. É a Sangavaja Rinpoche e também pertencem ao Palácio Phuntsok. A Vikrita também pertence ao Phuntsok, Palácio Phuntsok.
E o terceiro e o quarto eram monges. Então os palácios existiram durante a sua vida, mas não houve continuação, então não houve família que continuasse. Então isto é a história breve da família Kon, a tradição Sakya. Formou muitos subseitos, Ngor, Tsarpa, Tsong, Nokpa, Tsorpa, na lenda e por aí fora. Então há também outros subescolas da tradição Sakya. Donc ces palais ont existé durant leur existence et bien sûr se sont éteints ensuite. Donc ceci était un bref aperçu de l'histoire de la tradition Sakya. Il y a également des sous-écoles, on pourrait dire, donc les traditions Nor, Tsar et Dzong. Wanchen Kunga Sampo foi o fundador da tradição Nor. A sua vinda para o mundo foi profetizada por Buda Shakyamuni por duas sutras. Então, nestes sutras que a Sangha Vajra Rinpoche mencionou, uma profecia em cada um destes sutras. Donc la tradition Nor a été fondée par Norchen Kunga Zangpo et il y a une prophétie qui est mentionnée une prophétie du Bouddha Shakyamuni qui est mentionnée dans deux sutras concernant la création de cette sous-école Nor. Ele fundou Chigatse e outra escola. E as práticas de Vinaya nestes mosteiros são excelentes. Em Shigatse, Wanchen é considerado um dos grandes apoteoses do Tantra, no sujeito na área de Tantra. Très importante en ce qui concerne les tantras au sein de l'école Sakya. A tradição Sapra, que foi fundada por Sachan Lodrog Gyaltso, depois do Wanchen, dois séculos depois, ele foi a prática principal era de Vajrayogini. Ele tornou-se o detentor desta linhagem na linhagem Sakya. Et qui avait donc pour principale pratique la pratique de Vajrayogini. Et on parle de la Portanto, Tsar, Vajrayogini são detentores desta linhagem. Então, Dzongpa não fundou um mosteiro, mas foi uma sucessão de discípulos que tiveram a mesma visão. E mais tarde, outro mestre, Kunshan, emergiu e também ficou com a visão de Sachan Kungan Jalpa. Ele misturou algumas visões, mas ele seguiu Tsonga Kumba Jalso, as pegadas deste senhor. Foi o Tsongpa Tsonga Kunga Nyama. Namgyal fundou a subescola Dzong. Fondée par Dzongpa Kunga Gyaltsen. Donc il n'y a pas eu de monastère, mais il y a eu une succession de disciples. Et plus tard, Dzongpa Kunga Namgyal a légèrement changé cette école puisqu'il y a associé d'autres vues par rapport aux vues initiales de Dzongpa Kunga Gyaltsen. E os Dzongpas têm uma prática única de Evajra, que é a principal da tradição, da tradição Sakya. E também os Dzongpas são responsáveis por formar uma nova maneira de pintar. É o pintar em tibetano. E foi começada por Khenzen Chingmo.
Portanto, a arte Kenzie, um estilo de arte que é muito bonita. Donc, cette tradition est également connue pour avoir introduit une nouvelle forme de peinture, le style Kenti, qui est magnifique et qui a été introduit par Kenzen Chemo. E também há outro subset de Lalendra, que foi fundado por Yonchen Shepa Rik, e ele fundou o mosteiro de Nalendra e tornou-se uma grande universidade em Sakya. Donc il y a également la tradition de Nalendra qui a été fondée par Penyu et qui est très connue pour son université. Fundada por Penyu. Então, com isto, as subescolas e também a tradição Sakya está muito ligada. Então, todas as outras linhagens, tradições budistas tibetanas estão ligadas com Sakya, porque são ou discípulos de Sakyapa ou são grandes admiradores dos Sakyapas. A tradição Nyingmapa, todas as clãs, os mestres destas linhas e também Guru Choang, Guru Chigyu, todos estes mestres são todos seguidores da visão Sakya. Se bem que eles fossem Nyingmapas, eles aceitaram as visões de Sakya Pandita e de Shōjō Pakpa. Donc, c'était les présentations des 4 sous-écoles de la tradition Sakya. Mais parmi les toutes les traditions bouddhistes sont liées. Et à l'école Sakya, que ce soit donc, les Nyingmapa, avec les traditions So, Zur, Nor, également, des gens comme Guru Choang étaient également des disciples des vues de l'école Sakyapa. Então, muitos dos Kadampas, durante o tempo dos Sakyapa, tal como Kadampa Namkalu e por aí fora, também foram seguidores dos Sakyapas. Donc, également, les maîtres Kadampa étaient des disciples de l'école Sakyapa. E por aí, então, Parmadrupa, também a fundação de Kagyu, era um discípulo de Gampopa, mas antes de ele ser um discípulo de Gampopa, ele também foi discípulo de Sachen Konganimpo. Então existe aqui uma base comum em termos de Gelupa Kagyu. Pardon, un maître qui était Tramadumpu, qui était disciple de Gampopa, mais auparavant c'était un disciple de Sachen Konganimpo. E também ele estudou o Lamdre e ele também escreveu um comentário sobre o Lamdre. Ele tornou-se um grande mestre. Quando se tornou discípulo de Gampopa, ele atingiu mais realização e os seus próprios discípulos foram responsáveis, formaram o Drikung Kagyu e mais subescolas Kagyu. Algumas subescolas mais pequenas Kagyu. Drikung, Chikung. Disciple de Sachen Konganimpo, il reçut donc le Lamdre et le pratica, et il écrivit même un commentaire sur le Lamdre. Donc il maîtrisait le Lamdre avant de devenir un disciple de Gampopa. Et plus tard, donc ses propres disciples créèrent les sous-écoles Kagyu, Drikung, Drukpa et d'autres. E o fundador do Karmapa, ele era um discípulo de Sachen Konganimpo, tal como Kura Aseng. Ele foi um discípulo de Sachen que receberam o Lamdre, os ensinamentos Lamdre, o primeiro Karmapa. Então, Sachen teve 3 discípulos que foram professores do Karmapa, do primeiro Karmapa.
Eles eram gurus de Lamdre do Donc, primeiro Karmapa. les trois maîtres qui ont été cités étaient des disciples du Karmapa et avaient reçu l'Amdre par le premier Karmapa. And from the Shangbakagyu tradition, there E is da a Shangpa great master, tradição, Mokchok. Tuchen Rocho, ele studied under estudou Sacha's disciple, Kamba Asang dos as well. discípulos de Sachen Konganimpo Another master known as Nyente e outro mestre também sabendo Nintro, studied under Jitsen eles também estudou sobre Chochov Pakpa. Shakpu Kagyu, il y a eu Shakpu d'autres maîtres Kagyu. sur, dont Nyinto, le Lamdre de Sachen Konganimpo. And then there are these other small Buddhist Então há traditions, outras such as the Jonangpa, tradições, Puluk, and the Podong, and so forth. há outras tradições de Jonampas, foram alunos de Sherab Gelsen, Taranata, ou todos estes mestres foram treinados na tradição Sakya e foram responsáveis por conceder Lamdres aos seus próprios discípulos muitas vezes. Jonampa. Donc, les maîtres de cette tradition ont été entraînés suivant l'école Sakya et ont transmis le Lamdre à leurs disciples. Então, da Puluk, da tradição Puluk, Puranjit Trup também foi treinado nos Sakyas. Puruk. E da Podongs, da tradição Podong, que fez as 37 práticas do Bodhisattva, então, e o Guru também foi Sonam Jalsan. Ele também recebeu esse empoderamento de Drakpa Jalsan. Lama Tamba era este Guru. Portanto, que escreveu as 37 práticas do Bodhisattva, que é um ensinamento muito divulgado. Se nós considerarmos agora a tradição Gelupa, os três fundadores, estes fundadores são, todos os três fundadores começaram primeiro como monges Sakyapas. Jetsongapa, o primeiro grupo era o mestre Jendawa. E ele recebeu toda a filosofia a partir deste mestre Sakya, Tsongapa. Les trois fondateurs de l'école Gelug, dont Jetsongkhapa, étaient également des moines Sakya à l'origine, et Jetsongkhapa avait pour maître le maître Sakya, Andawat Chokilodro. Neste modo, todas as tradições estão ligadas. Há sempre o guru e discípulo, uma tradição. Todas as tradições são as melhores e continuam as suas bênçãos e linhagens por aí fora. Não podemos pensar que uma é melhor que o outro. Cada pessoa tem o seu karma e que vai para uma linhagem particular e não devemos nunca olhar para baixo para outras tradições, mas devemos também considerar todas as outras tradições como puras e autênticas com o mesmo objetivo. Portanto, en fait, elles ont toutes pour but de maintenir une lignée pure et de transmettre le dharma pour le bénéfice de tous les êtres. Et donc, en fait, chacun a un karma différent qui fait qu'on a une connexion plus forte avec une tradition ou une autre, mais toutes gardent le même objectif et sont connectées entre elles. E com isto eu concluo o meu ensinamento. Eu espero que este ensinamento tenha de algum modo inspirado para ler as biografias dos mestres e praticar o Dharma com mais diligência ainda. E isto é o meu desejo e esperança. E desejo-vos tudo do melhor e a paciência por me ouvir. Muito obrigado, Sua Eminência Sangha Vajra Rinpoche, pelo seu ensinamento maravilhoso.